conversando com alguns colegas da minha faixa, sabe? Tipo, vou fazer 20 anos de advocacia. E eu conversando com a turma dessa época. E tinha um cara, velho, que ele era, assim, muito bom de mostrar, sabe? Cara, quando ele me contou a história dele, eu fiquei ouvindo e falei, cara, que história. Um cara desse pra você pegar ele e fazer presidente da OAB, só mostrando essa história, sabe? Mas não mostraram. E aí um deles ainda me disse assim, não, cara, a advocacia não quer ver esse tipo de história, não. A advocacia quer ver o lado bem sucedido do cara. Ou seja, só quer ver que ele hoje tem um puta de um escritório, com um monte de advogado e advogada trabalhando pra ele. Você me disse hoje uma expressão como é instagramável, é? Instagramável. Instagramável. Isso vende, né? Eles acham que vende, mas não vende. O que vende é a história de verdade. Pois é. Independente de quem você vote ou vá votar, o que você acha, o que você vai achar. Mas, tipo, você tem naquela eleição de 2018, Bolsonaro e Haddad, um exemplo claro disso. Onde você viu o Haddad e a Manu voando de jato, e o doido aí, o Bolsonaro voando de avião de carreira, comendo aquele pão dele lá em cima da mesa. Aquilo cria uma identificação, né? Tipo, mostrou simplicidade, virou uma história. Exato. Não é tipo, não, o cara fez a campanha com a bandeira do Brasil e o filho com celular. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Mas foi o que carimbou. Foi o que ficou no consciente coletivo, né? No inconsciente coletivo. Isso daí é... Né? E eu acho que aí as pessoas hoje elas querem, nesses tempos instagramáveis, apesar da ilusão de o que vende essa imagem, ela quer ver a tua essência, ela quer ver a tua história. Tipo assim, se tu perdeu uma mão e botou uma mão robótica, o cara quer saber. Como foi caralho, isso? o Cris, me mostra. É. Porra, é mesmo, velho. Como é que foi essa história? O cara vai virar teu fã. Mas você ficar escondido, não, veja como a minha mão é bela e não falar que é robótica, o cara, quando ele souber, vai dizer, pô, esse Cris não é de verdade. Você falou uma coisa dessa condução da advocacia que é uma coisa complicada mesmo, porque nessa geração de imagem, né? Eu falo muito isso com a doutora Ana, nos alunos, eu sempre, hoje mesmo tá dando aula da pós ainda há pouco, a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão de vender apenas um reflexo, né? Isso me lembra muito Oscar Wilde falando daquela história do retrato de Dorian Gray, né? Que o cara tinha uma pintura que quem envelhecia era a pintura e o cara fazia tudo que não presta, mas quem sofria os danos era a pintura. Olha que metáfora absurda. Literalmente, nós vivemos hoje numa geração de Dorian Grays. Né? Porque o cara esconde a sua faceta verdadeira para criar uma imagem que ela não existe, ela é uma máscara. Eu crio um mecanismo para vender uma condição que simplesmente é para poder agradar a maioria. E isso te assusta, porque o cara vai ver, poxa, será que eu sou de verdade? Eu falei aqui, o cara estava aí me deificando simplesmente porque ele acha que é o professor fulano, não sei o quê. Isso não existe. Não conhece o teu lado humano, né? Não sabe o que o cara passa, o cara sofre, que o cara chora, que você para e bota para pensar desse caramba. Uma das grandes coisas na minha vida, Cleto, eu acho que a maior vitória, se eu posso dizer, na minha vida, foi no dia que meu pai reconheceu que eu era um excelente profissional. Porque meu pai odeia advocacia. Meu pai não queria que eu fosse advogado. Vai fazer concurso, passar em concurso e desistir de concurso, porque o pai do cara até hoje fala das dificuldades, vê a situação, porque o fato de ter sucesso não afasta das dificuldades. Tá? Não te isola disso. Não te cria um escudo protetor. E a pessoa acha que a advocacia é simplesmente o glamour, a imagem. Ou seja, hoje eu brinquei na sala da pós dizendo o seguinte, eu acho interessante, o cara ganha a primeira ação bacana, e em vez de se preocupar na manutenção e existência do seu pequeno escritório, ele vai e compra um telefone de 10 mil reais, compra um carro financiado. BMW todo fiado. Exatamente. Aí só aguardando o momento que não tiver dinheiro para buscar apreensão. Que quebra, ele vai dar uma ré no prédio dele, estoura a lanterna e custa 20 pau. Ou sobe no gelo baiano porque tomou uma e lasca todo lá. Fodeu. Quer dizer, será que é isso? Será que é isso que eu queria para mim, essa identificação? Isso é triste porque, assim, a jovem advocacia sofre e padece hoje justamente desses exemplos. Eu acho bacana do Advocast porque teve muitos profissionais assim de muitos anos de advocacia que chegaram aqui
de uma condução da simplicidade. Você viu, eu brinco até hoje com você nos bastidores sobre a história do Fragoso. Doutor Fragoso, abraço. Viu? Abraço, Fragoso. E eu achei incrível, que até brinquei com ele aqui quando encontrei com ele, que ele, aquela camisa de Magno, né? Cheia de coqueiro, Cheia né? de coqueiro. Meu amigo, o cara chegou num padrão, num nível, tá? Que, assim, é um profissional que ele não precisa de ninguém para dizer a qualidade técnica dele. Os feitos falam por si. Falam por si. Então, ele não precisa botar no Instagram que ele é fulano, que é beltrano. Ele pode até fazer por uma questão de se manter na mídia, natural. Mas isso daí é da essência de cada um. Será que ele precisa? Será que essas figuras que passaram aqui, um doutor Tutmés Ayran, que chegou aqui com toda a tranquilidade do mundo, e você ainda brincou com a história do Raça Negra, dele botar o Raça Luiz Negra. Carlos. Exato. O mel do teu beijo tem um doce sabor. Me leva junto com você. Eu vejo um homem Me leva daquele. junto com você. Meu bem, eu te peço, não me deixe só. Me leva junto com você. Tá bom, Luiz. O cara levou o Raça Negra pra tocar no presídio, velho. Por aí Liga você aí. tira. O cara é um fenômeno, Não, meu irmão. aí por aí você tira. A humildade que o cara chega aqui pra falar. Ele tem uma história da advocacia. Tem muita história. Muita história da advocacia. Ele tem uma parte dele dedicada, da vida dele todinha a isso aí. Então um cara desse, ele não precisa chegar aqui e dizer, eu sou o desembargador. Não. Ele é porque ele mereceu. E em alguma coisa ele conseguiu demonstrar que a maioria dos seus concorrentes não conseguiram. E não desmerece os outros, mas ele tinha uma situação específica que abriu essa porta. Na época foi a melhor história, foi o melhor perfil, Momento. né? O melhor momento. É enfim. aquela coisa que a gente não tem As que coisas lutar. conspiraram em favor dele Pois e é. ele hoje está aí, né? Pois é. E eu não falo exclusivamente dele, a gente fala de todos. De não? todos, seja Não. advogado, advogada, desembargador, Agora, todo mundo. Cleto, eu te digo, a advogada jovem, a advocacia jovem hoje ela padece. Padece, precisa olhar para o mundo real, sabe? Saber que a advocacia se constrói de luta, de trabalho, de noites de sono, de Verdade. comer na hora errada, De não comer. de não comer às vezes, de nem Pois é. dormir, para quando você acordar, porque se você não fizer isso hoje enquanto você é jovem, e você for acordar desse transe aos 60 anos, Você não vai ter mais o mesmo pô, pique. preciso fazer Não isso. dá mais. Não rola mais, brother. Não dá mais. Você ficou, a galera tá ali vendo pelo retrovisor. E Você é um tá lá pra negócio trás. complicado, porque assim, as pessoas querem o sucesso achando que o sucesso é uma coisa que é premeditada. Eu não consigo ver o que é sucesso. Para mim, sucesso foi o dia que meu pai reconheceu isso. É muito, muito é relativo. subjetivo. Tá? É você conseguir colocar, né? Você vê o choro do Elton Roberto foi um choro dolorido, sofrido, porque ele passou o que ele passou e ele conseguiu demonstrar aquilo. Então você vê Convenceu o pai dele de que ele era o melhor advogado. que ele podia ser. Então não tem, gente. Então como é que o cara hoje vai parar para pensar e criar uma máscara, né? Criar um mecanismo para poder vender uma condição que você simplesmente não é. Será que isso vale a pena? Será que essa advocacia que eu quero para a jovem advocacia? Será que é essa advocacia que eu quero para essas pessoas que têm que se inspirar em pessoas que já trabalharam, que talharam o seu caminho?